Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aproveitando bastante o material de apoio que está sendo disponibilizado para vocês, que vocês estejam gostando da dinâmica das aulas. É muito importante que vocês se manifestem, pessoal. Eu tenho recebido comentários muito bons de vocês, de alguns colegas de vocês, gostando do modelo de aulas que está sendo disponibilizado, mas eu preciso que vocês realmente me comuniquem, até porque qualquer dúvida, qualquer questão de alteração, pessoal, vocês se sintam absolutamente à vontade de colocar no nosso fórum permanente de discussão, para que eu possa ir adaptando os vídeos para que isso seja o melhor para vocês. Eu quero agradecer mais uma vez o empenho de vocês no acesso aos vídeos, no acesso aos materiais, isso fica registrado, é muito bacana ver que vocês estão empenhados na atividade. Eu sei que vocês estão sobrecarregados, eu sei que tem bastante matéria, eu sei que tem bastante coisa que vocês têm que acessar, bastante coisa que vocês precisam ler nas outras cadeiras, e eu fico feliz que mesmo com tudo isso vocês estão conseguindo dedicar um tempo para a cadeira de teoria e aplicação da lei penal. Isso é muito bom, é muito bacana e eu quero que a gente continue assim, tá, pessoal? Da minha parte, eu vou continuar me empenhando a gravar vídeos que façam sentido, que tragam informação, que auxiliem vocês a compreender e decodificar os estudos, os materiais que vocês têm à disposição. Mas qualquer dúvida, pessoal, eu volto a dizer, coloquem ali no fórum de discussão para a gente poder continuar esse debate, que é sempre tão interessante, embora a gente não tenha a dinâmica da aula, de uma sequência de troca de ideias, é bom a gente fazer isso pelo menos de uma semana para outra. Vão anotando ali num caderninho, numa folhinha de papel, aquilo que vocês vão tendo de dúvidas ao longo do período que vocês estão dedicando à cadeira. Lancem ali no fórum, eu pego essa informação e na semana seguinte eu continuo a nossa conversa sobre um ponto específico da matéria. Tá, pessoal? Bom, o tema de hoje, então, é a aplicação da lei penal no tempo. Para esse ponto, se alguém tiver alguma dúvida do que nós estamos tratando, do que nós vamos tratar, eu sugiro vocês analisarem o texto sobre princípios, principalmente o princípio da legalidade, e na nossa síntese, quando vocês trabalharam os desdobramentos relativos ao princípio da legalidade. Um desses desdobramentos era o de que a lei penal não poderia incidir sobre fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor. Lembrem-se que o princípio da legalidade traz a ideia de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isso quer dizer que, como regra, uma lei penal não poderá incidir sobre fatos ocorridos antes. É este o primeiro desdobramento e é sobre essa dinâmica que nós vamos trabalhar nos próximos vídeos. Ok, pessoal? Então, atentem para o seguinte dado. Uma lei penal, para poder incidir sobre fatos, gerar consequências, desde a possibilidade de imposição de uma pena e a restrição da liberdade de uma pessoa, somente poderá ocorrer depois da existência dessa lei. Ou seja, uma lei escrita, editada pelo Poder Legislativo da União, que atenda aos demais princípios limitadores do direito penal, somente depois de existir essa lei é que ela poderá gerar esses efeitos. Então, a regra de ouro, pessoal, em termos de direito penal é a lei penal não pode retroagir. Ela não tem efeito retroativo, porque isso colocaria em xeque a própria ideia de segurança jurídica, isso colocaria em xeque a própria ideia de segurança que nós temos naquilo que o Estado determina sobre nós. Então, se a lei penal não retroage, ao mesmo tempo eu preciso reconhecer que, uma vez revogada essa lei, por uma outra lei, dizendo que aquela lei foi sucedida por outra lei, ou simplesmente está revogada uma lei revogada ela não pode também continuar gerando efeitos. Ou seja, se a lei penal, para poder incidir, precisa ser prévia, desaparecendo essa lei, ela não pode mais gerar efeitos. Isso significa, então, que, como regra também, a lei penal ela não possui eficácia ultraativa. Ou seja, uma lei penal, como regra, só tem efeitos, só pode produzir efeitos enquanto ela existir. E muito fácil identificar o período em que ela pode gerar esses efeitos. É do momento do início até o momento do término dessa lei. Isto é a situação absolutamente normal. A regra, portanto, é eu aplico a lei vigente no momento da realização de um ato. Se aquele ato naquele momento era crime, eu incido aquela lei sobre esse fato e gero as consequências daquela lei. Se aquela lei que incidiu sobre o fato desaparece, bom, aí nós não podemos mais ter essa lei gerando efeitos. E aí entram os desdobramentos que nós temos para analisar. Bom, dito isso, pessoal, eu quero que vocês marquem de forma bem clara na cabeça de vocês para não esquecer.
lei penal não pode retroagir e não tem eficácia depois da sua revogação. Isto quer dizer que fatos ocorridos antes da entrada em vigor dessa lei são tecnicamente chamados de fatos atípicos, assim como os fatos praticados depois da revogação dessa lei também serão considerados fatos atípicos, ok? Bom, a partir daí nós vamos encontrar os fundamentos desta regra, vamos dizer assim. E a regra é muito simples, como eu disse para vocês. Não tem eficácia retroativa e não tem eficácia ultrativa. Aplica-se a lei vigente no momento do fato. Isso vai estar presente lá no artigo 1º do Código Penal, lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, e vai permitir que nós tenhamos o seguinte detalhe. E vejam como isso é interessante. Toda regra, para ser regra, nós reconhecemos que precisa de uma exceção. A regra em termos de aplicação da lei penal no tempo é qual? Aplica-se a lei vigente no momento da prática do ato. Ela não pode incidir sobre fatos praticados antes da sua entrada em vigor e nem sobre fatos ocorridos depois da sua revogação. Contudo, a exceção a esta regra se dá quando a lei penal for mais benéfica. Isto quer dizer o quê? Que se uma lei penal revogar uma lei penal anterior e acaba sendo mais benéfica, e aí nós temos que comparar lei mais benéfica e lei menos benéfica, o que vai acontecer com a lei mais benéfica? A lei mais benéfica, por exceção, poderá ser aplicada sobre fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor. Por isso que ela é exceção. A regra é, volto a dizer, uma lei penal não poder retroagir. A exceção é a lei penal, quando for mais benéfica, poder retroagir. O mesmo vale para a lei mais benéfica para os fatos praticados durante o seu período de vigência, quando ela for revogada por uma lei posterior que é mais severa. A lei mais severa não pode retroagir, mas a lei mais benéfica, quando for revogada por uma lei mais severa, ela terá eficácia ultraativa para os fatos praticados durante a sua vigência. Então tentem colocar o seguinte: se a lei for mais benéfica, nós entramos no grupo da exceção. Excepcionalmente, uma lei penal pode retroagir, incidindo sobre fatos anteriores à sua entrada em vigor, e poderá também ter eficácia ultraativa, ou seja, poderá continuar gerando efeitos ainda que revogada por outra lei, desde que o fato tenha sido praticado durante a sua vigência. Então aqui nós temos uma exceção. A regra é não retroatividade, não ultratividade, e a exceção, por sua vez, passa a ser quando nós temos uma lei mais benéfica, e esta lei mais benéfica poderá ter eficácia retroativa e ultraativa. Ok? Bom, a partir daí nós temos uma regra, uma exceção. Só que essa exceção tende a ser uma regra também. E aqui, particularmente, eu gosto de fazer o seguinte raciocínio. Se toda regra precisa de uma exceção, a exceção também é uma regra. E, portanto, nós precisamos de uma exceção. Então, curiosamente aqui, pessoal, eu vou querer trabalhar com vocês com uma situação chamada de exceção da exceção. Vamos lá. Regra, não retroage, não eficácia ultrativa. Exceção, lei mais benéfica, eficácia retroativa, eficácia ultrativa. Exceção da exceção, que é justamente o caso que nós vamos analisar agora. As chamadas normas temporárias, ditas normas excepcionais ou temporárias. Essas normas nós vamos estudar com calma, elas vêm previstas lá no artigo 3º do Código Penal, e elas têm a seguinte situação. Para os fatos praticados durante a vigência desta lei penal excepcional ou temporária, eu sempre deverei aplicar esta lei. Logo, mesmo depois de revogadas por outras leis, se o fato tiver sido praticado durante a vigência de uma lei penal excepcional ou temporária, esta lei penal terá eficácia ultrativa. Agora, a lei penal excepcional ou temporária, ela não poderá incidir sobre fatos ocorridos antes. Então, ela é não retroativa. Então, de forma bem sintética para vocês colocarem ali no checklist, qual é a regra em termos de aplicação da lei penal no tempo? Aplica-se a lei no momento, vigente no momento.
Esta lei não pode retroagir para fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor e também não poderá ser aplicada para fatos praticados depois da sua revogação. Excepcionalmente, se esta lei for mais benéfica, num conflito de análise entre uma lei anterior e uma lei posterior, a lei mais benéfica poderá ser aplicada retroativamente. E se o fato for praticado durante a vigência da lei penal mais benéfica, ela terá eficácia ultrativa, ou seja, gerará efeitos mesmo após a sua revogação. Já a chamada lei penal excepcional ou temporária, ela tem uma vigência restrita aos fatos praticados durante a sua vigência. Ou seja, praticado um fato durante uma janela de tempo especificada pela lei, eu sempre deverei aplicar esta lei. Ela não tem eficácia retroativa, porque ela não pode incidir sobre fatos anteriores, mas ela terá eficácia ultrativa, porque ela continuará gerando efeitos para os fatos praticados durante a sua vigência. Ok, pessoal? Então, esta aqui seria a primeira mensagem que eu teria para dar para vocês. Trabalhem dessa forma, facilita bastante a organização das informações em pensar qual é que é a regra, qual é que é a exceção, e aqui, talvez, para facilitar a compreensão, a exceção da exceção, que é o caso envolvendo as leis penais excepcionais ou temporárias. Tá, pessoal? Se não ficou claro, mandem uma mensagem ali no fórum que eu esclareço nos próximos vídeos, nas próximas semanas do debate aqui. Tá, pessoal? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.